A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao meu canal. Hoje estaremos falando sobre 4 grandes poderes que agem na vida do homem, do ser humano. O primeiro poder que nós encontramos é o poder do pecado. O pecado é uma desobediência a Deus. Tudo que fere a ordenança de Deus, a lei de Deus, é pecado. E a Bíblia fala que este pecado tem um poder muito grande e uma influência muito grande na nossa vida. Vamos entender uma coisa. A palavra pecado, ela aparece 147 vezes na Bíblia Sagrada. Somente na carta aos Romanos aparece 25 vezes. O pecado, segundo o nosso dicionário, é uma transgressão de preceito a Deus. É muito interessante dizer que uma ação do pecado é deformar. O que é deformar? É perder a forma original. O pecado deforma o homem. Deus havia criado Adão de uma forma tão perfeita e colocou-o dentro do jardim, mas através da ação do pecado, o pecado deforma a sua imagem diante de Deus. Adão passa a ser um homem pecador e bem sabemos que o pecado ele traz ou gera grandes consequências. Eu descobri na Bíblia 4 grandes consequências do pecado. A primeira consequência do pecado nós encontramos no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 3, que é a morte. A primeira morte, a morte espiritual, a segunda morte, a morte física. O pecado gera em nós a morte. É uma das consequências ou maldições ou maldição do pecado. A segunda ação é a vergonha. Veja que quando Adão e Eva pecaram e Deus estava, através da sua voz, a sua presença no jardim, o homem se esconde da presença de Deus e Deus pergunta, ele disse que estava nu e sentiu vergonha. O pecado traz essa vergonha. Há muitas pessoas que são escravas da ação do pecado, seja em vícios, seja em ações diabólicas ou demoníacas, seja em pecado premeditado, ou seja, de qualquer forma, após a pessoa pecar, muitas pessoas sentem uma vergonha muito grande do erro que cometeu. Isso é uma consequência do pecado, é a própria vergonha. Vamos entender uma outra coisa. O pecado traz para nós também uma separação. Isaías diz que o pecado traz uma barreira, uma separação entre nós e Deus. O pecado faz isso, nos separa de Deus. E foi justamente por isso, porque houve essa separação, essa barreira entre a criatura e o Criador Deus, que Jesus veio para restaurar novamente essa comunhão que nós perdemos através da nossa natureza adâmica. Uma quarta consequência ou maldição do pecado que nós entendemos é isso, é que o pecado traz a separação, a vergonha e uma coisa interessante, que a quarta é a maldição. Isso mesmo. Veja que quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que o próprio Deus, ele começa a abrir os seus lábios e começa a proferir certas consequências do pecado de Adão. E as maldições a terra era maldita, a mulher vai ter filhos com dores, o homem tem que trabalhar. Essas são algumas das maldições, as consequências do erro de Adão e Eva. Primeiro poder é o pecado, ele deforma o homem. O segundo poder muito presente na Bíblia é a lei, porque a lei ela informa o homem. Nós entendemos que a lei mosaica, chamada também de lei do Levirato, ou Código de Lei Judaica, que contém 613 leis, nenhuma dessas leis impediu o povo de pecar. Apesar de ter muitas leis, o povo ainda errava e pecava diante do próprio Deus.
A lei tem o poder de informar. Nós, brasileiros, nós temos o maior código penal do mundo. E nem por isso nós temos um país sem violência, sem transgressões à lei. Por quê? Porque a lei não tem o poder de impedir uma pessoa de errar. A lei apenas informa a consequência do seu ato criminoso. A lei informa. O pecado deformou o homem. A lei informou o homem, mostrou um caminho, mas não houve uma mudança considerativa, uma mudança grande, uma mudança eficaz. Então nós tivemos o poder do pecado deformando o homem, a lei informando o homem. Nós temos uma ação, um terceiro poder chamado de religião. A religião reforma. Veja que nós tivemos uma grande reforma através de Martinho Lutero. Então, o pecado deformou, a lei informou, a religião reformou. O poder do pecado nos tirou a nossa essência original. A lei nos informou dos nossos erros. A religião reformou tudo aquilo que estava prescrito, o que estava acontecendo, mas o maior de todos esses poderes é o poder da palavra de Deus. O pecado deforma, a lei informa, a religião reforma, mas a palavra de Deus transforma a vida. Então o poder maior que nós temos na nossa vida é a palavra de Deus. Se porventura nós pecarmos contra o Senhor, nós temos um grande refúgio, que é a nossa confissão, que é o nosso, na humilhação diante do Senhor, pedirmos o perdão pelos nossos pecados, com um coração sincero, confessarmos o nosso erro, e nós temos o poder da palavra que transforma nossas vidas. Essa palavra que tem o poder de transformar um vil pecador em uma nova criatura. Veja que poder maravilhoso. Nós só estamos aqui hoje graças ao poder da poderosa palavra de Deus que transformou a nossa vida. Vamos entender isso então? Vamos recapitular. O pecado deformou, a lei informou, a religião reformou, mas a palavra transformou e ainda transforma vidas. É por isso que, mediante o poder poderoso da palavra de Deus, milagres acontecem. Esta palavra tem um poder. A minha voz só toca os teus ouvidos, mas a palavra de Deus, ela toca até a tua alma. A própria palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ainda nós temos que esta palavra é fiel, verdadeira, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Essa é a ação poderosa da palavra de Deus. Por isso, meus amados, tenha consciência de que, mediante o poder infalível, inerrante, imutável da palavra de Deus, é que estamos aqui hoje. E há muitas vidas precisando ouvir o poder da palavra de Deus. A religião é importante, mas não tem o poder de transformar ninguém. O pecado aprisiona muitas pessoas. A lei informa muita gente, mas o maior poder que a igreja tem, que eu tenho, que você tem, que podemos usar, é o poder da infalível, inerrante, imutável palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola e a nossa regra de fé, a nossa mola mestra. Então, nesta tarde, neste dia, nesta noite, seja a hora que você acompanhar esse vídeo, saiba que o poder da palavra de Deus é poderoso para nos dar vitória. Fique com